Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Despertando com Olhos do Amor. Lembrando que nós estamos no capítulo 23, A Guerra contra Ti Mesmo, sessão 4, Acima do Campo de Batalhas. Bom dia, sejam muito bem-vindas. Bom dia. Paramos no. Acho que a gente leu o parágrafo 7, né? Isso, exatamente. Vamos lá. Até sinto de ler ele de novo e fazer uma pequena reflexão sobre o finalzinho desse parágrafo, que eu acho que ele é um pouco implícito, vamos se dizer, sobre o que Jesus está querendo dizer aqui. Talvez tenha ficado alguma dúvida aqui, então eu queria reforçar para mim isso daí. Vamos lá. Então, bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Despertando com Olhos do Amor. Lembrando que nós já somos perfeitos porque fomos criados pelo nosso Pai, por Deus. E tudo que Deus cria é perfeito, eterno e sem pecados. Que a gente possa se lembrar durante todo o nosso dia que a gente sempre pode fazer mais uma escolha. E essa escolha, agora sabemos que essa nova escolha é pelo Espírito Santo ou por Jesus. Eles serão o nosso guia no dia de hoje. Que a gente se lembre que o poder de decisão está em nós. E sempre que não estivermos em paz, ou nos sentirmos atacados, ou transtornados por algo que esteja acontecendo fora da nossa mente, que a gente possa se lembrar que o poder de decisão está em nós. E esse poder, ele foi dado para nós pelo próprio Deus. E é muito importante que a gente se lembre que esse poder é nosso. Porque através dessa decisão de poder escolher de novo, aí, aí está a nossa salvação. A salvação está em a gente poder se lembrar de que o poder para escolher de novo está em nós e não no mundo. Então, que a gente se lembre durante todo o dia que nós fomos criados por Deus, perfeitos, íntegros, unidos a Ele.
Pai, hoje eu me recordo da verdade que nunca mudou. Sou teu filho íntegro, inocente e eterno. As ilusões não podem me definir. O corpo não é quem eu sou. E os pensamentos de medo não têm poder sobre mim. Eu sou como tu me criaste. Espírito puro, luz sem sombras, imune ao tempo e às falsas imagens do ego. Que eu veja meus irmãos como tu os vês, compartilhando comigo a mesma santidade. Que eu me una ao Espírito Santo, na certeza de que nada pode apagar a tua criação perfeita. Hoje, descanso em tua paz, lembrando que não preciso conquistar nada, pois já sou completo em ti. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos então nos lembrar, recapitular um pequeno resumo sobre a sessão que nós estamos lendo. Hoje é o terceiro dia, né, da sessão acima do campo de batalha. Lembrando que o campo de batalha nada mais é, né, do que uma armadilha do nosso ego para manter a nossa mente presa ao mundo, né? É uma armadilha do nosso ego para que a gente se identifique muito com esse ser que a gente acha que a gente é, que está preso num corpo, vamos se dizer assim, né? Mas essa não é a nossa realidade. Então, quando a gente se sentir, né, preso nesse campo de batalhas, ou seja, né, achando que a gente é esse ser finito, incompleto, né, que nós acreditamos que somos, nós estamos identificados com o nosso ego. Então, a gente pode tomar a decisão, né, de pedir para o Espírito Santo para que ele traga uma nova interpretação para a gente sobre aquilo que a gente acha que está tirando a nossa paz. E o Espírito Santo, ou Jesus, nos eleva acima do campo de batalhas, ou seja, né, ele nos tira, vamos se dizer, né, dessa mente imersa, vamos se dizer, nesse mundo, com essa percepção equivocada, né, do ser que nós achamos que nós somos. Então, nos elevar acima do campo de batalhas é a gente dar um passo atrás e pedir ajuda para Jesus ou para o Espírito Santo, para que ele traga uma nova interpretação sobre aquilo que está nos deixando transtornado. Então, é fazer a escolha pela percepção correta do Espírito Santo, é aceitar o plano de expiação, né, do Espírito Santo. Aceitar o plano de expiação do Espírito Santo nada mais é do que a gente aceitar que a separação com a nossa fonte criadora, que é Deus, não aconteceu. Então, sempre que a gente se sentir transtornado, equivocado, sendo atacado ou contra-atacando, nós estamos no campo de batalhas. Nós estamos com a nossa mente presa no ego. Então, que a gente se lembre que, com a escolha do Espírito Santo, ele nos eleva acima do campo de batalhas e nos mostra que tudo aquilo que nós estamos sentindo e pensando aqui no mundo nada mais é do que uma ilusão, do que um sonho, do que uma crença na separação. Perfeito. Obrigada, amorzinho. Vamos lá, então, vamos reler o parágrafo 7, porque tem um finalzinho que ele é um pouco confuso, e eu sinto aqui a gente trazer
Obviamente que eu vou trazer a minha percepção, né? É sempre sobre a minha percepção, mas de repente pode ajudar a clarear se ficou alguma dúvida sobre essas últimas sentenças. Então vamos lá. Capítulo 23, seção 4, acima do campo de batalha, parágrafo 7, página 531. Não vejas ninguém a partir do campo de batalha, pois lá olharás para ele a partir do nada. Não tens um ponto de referência a partir do qual olhar, de onde possas dar significado ao que vês, pois somente os corpos poderiam atacar e assassinar. E, se esse é o teu propósito, então não podes deixar de ser um com eles. Só um propósito unifica. E aqueles que compartilham um só propósito têm a mente una. O corpo não tem propósito em si mesmo e não pode deixar de ser solitário. De baixo, ele não pode ser superado. De cima, os limites que ele impõe aos que ainda se encontram. Vou voltar aqui. De cima, os limites que ele impõe aos que ainda se encontram na batalha desaparecem e não são percebidos. O corpo está entre o Pai e o céu que ele criou para o seu filho, porque não tem propósito. Então, esse finalzinho aqui, quando a gente acredita muito que nós estamos aqui nesse corpo, acredita muito que nós estamos vivendo nesse mundo dual, né? O corpo tem uma função, né, dada ao nosso ego, vamos se dizer, né, tem uma função de nos manter separados dos nossos irmãos e principalmente de Deus, né? Mas quando a gente muda essa percepção e entrega o nosso corpo com o propósito que o Espírito Santo quer dar a ele, que é como um meio de comunicação, para que a gente possa se lembrar, né, da nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, o Espírito Santo muda o propósito do corpo. Então, sempre, o Espírito Santo sempre vai ter um novo propósito para tudo aquilo que tira a nossa paz aqui no mundo. Seja o próprio mundo, seja o corpo, seja o ataque, seja tudo aquilo que a gente acha que está acontecendo conosco. O Espírito Santo pode trazer a interpretação dele. E a interpretação dele é sempre acima do campo de batalhas. E acima do campo de batalhas, o Espírito Santo só vê um pedido de amor ou uma expressão de amor. Então, quando ele fala aqui conosco, o corpo não tem um propósito em si mesmo e não pode deixar de ser solitário, né? Quando a gente acredita que a gente é um corpo, isso traz uma sensação de finitude, de solidão muito grande, né? Porque corpos não se unem. Vamos nos lembrar que corpos não se unem. Mentes se unem, mas corpos não se unem. E quando ele diz aqui, de baixo ele não pode ser superado, ele está dizendo para a gente, aqui no mundo, o corpo, se a gente realmente, né, não buscar um novo propósito para o corpo, a gente vai realmente acreditar que esse corpo foi feito para nascer, viver e morrer, e que nós vamos morrer junto com o corpo. Então, quando ele diz de baixo, ele está dizendo para nós sobre esse ser que acredita que está preso no corpo e no mundo. Quando ele diz para a gente de cima, os limites que ele impõe aos que ainda se encontram na batalha desaparecem e não são percebidos, ele está dizendo para nós que de cima é quando a gente se lembra de que nós somos espírito e não o corpo. E o espírito é eterno, ele nunca vai acabar, porque tudo que Deus cria é eterno. Aí depois ele diz, o corpo está entre o Pai e o céu, que ele criou para o seu filho, porque não tem propósito. Ele está dizendo para a gente, né, que o corpo é um obstáculo que o próprio ego criou, né, para colocar entre o pai e o filho, né, fazendo com que o filho acredite que ele está preso num corpo. É como se fosse realmente
né, um obstáculo, uma cerca que separa o pai e o filho, né? Mas vamos nos lembrar e vamos confiar que a gente não é esse corpo. Não tem nada que nos separa do nosso pai e dos nossos irmãos. No céu, aonde nós estamos, não existe corpo, não existe separação, não existe nenhuma cerca ou nenhum obstáculo que nos separa de Deus. Aí ele diz, ele fecha ali, né? O porquê está até em itálico, porque não tem propósito, porque o corpo, né? Vendo o corpo como um obstáculo de separação, ele não tem propósito, porque o corpo não existe no céu. O corpo só existe aqui no mundo dual, onde ainda a gente acredita que a gente está, né? Então, com a prática do perdão, né, pedindo ajuda para Jesus e para o Espírito Santo, a gente vai transformando ou mudando o propósito do corpo, né? Lá no finalzinho, né, na parte 2, nas lições finais, aonde Jesus fala sobre o propósito do corpo, que está na página. Está bem no comecinho, está na página 449 do livro de exercícios. Eu vou só ler o parágrafo 4, porque eu acho que dá bastante sentido sobre isso que nós estamos falando. Jesus fala assim para a gente: o corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Ou seja, quando a gente entrega o corpo para o propósito do Espírito Santo, o Espírito Santo usa o corpo para a gente voltar à sanidade, ou seja, para nós despertarmos desse sonho. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Então, Nossa, é né? perfeito. Porque aí, nesse lugar aí, quem é santo? Uhum. É o propósito, né? E não o corpo em si. Porque ele é só um meio, né? Por isso que ele traz essa palavra aí. Uhum. Né? Exatamente, exatamente. O que muda é o propósito, É, né? O que muda é o é propósito. tudo, né? O corpo continua sendo o mesmo aqui no mundo, né? Mas o que muda é o propósito, né? É. O Espírito Santo usa ele como um Como tudo, propósito né? de união. Acho que tem uma lição, né? Que é aquela Deus está em minha mente. Não, Deus está onde? Deus está em tudo que eu vejo, Uhum. né? Porque é esse lugar. Quando você troca, Deus não está aqui no livro. Ele está aqui, né? É. Então, há aquele que vê que é santo, né? Que é Uhum. o único filho, né? Que é o que realmente somos, né? Esse personagem aqui não existe, Perfeito. né? Então, é muito legal. É só pra gente. Porque senão o ego pega e fala: ah lá, tá vendo? O Uhum. corpo é santo. Não, não é o corpo, né? É o É, propósito que o Espírito é o Santo usa ele. propósito, né? Aí tudo é santo. Aí tudo vira santo, né? Do mesmo jeito da lição, né? É Uhum. importante a gente lembrar, pelo menos para mim aqui, é importante eu lembrar. É. Isso é muito didático, porque assim, né, quando a gente fala, né, para a gente fazer uma nova escolha, né, a gente dá um passo para trás, né, reconhecer que a gente não está em paz, né, e fazer a escolha pelo Espírito Santo
é a mesma coisa, é exatamente pedir para o Espírito Santo É, trazer um novo propósito para aquela situação, é, né? É a é, mesma coisa, é a mesma é. coisa. É porque senão isso é muito confundido, né? Isso é distorcido. Esse negócio de corpo santo é assim, gente, é uma linha tênue tão assim, ó, que pra cair pra distorção, assim, pelo menos na minha mente, nossa, é dois palitos. Porque pro corpo ser santo, ufa, hein? É, Ele precisa estar funcionando perfeitamente. Se ele não tiver, ele, uhum, ó, aí vai toda, pelo menos eu já experimentei isso, tá? Aí toda a minha atenção vai para esse corpo, né? é, Nossa, ó, vira um. né, e é Nossa, muito legal, né? Porque às vezes a gente está conversando com alguém e óbvio, né, que a pessoa está num outro caminho ou numa outra situação e aí a pessoa fala, nossa, o corpo é uma máquina perfeita. Sim, o corpo é uma máquina perfeita, né? Perfeita, feita pelo ego, depende de feita quem tá pelo nosso dirigindo ego, ela, né? É é, porque feita antes de pelo ser nosso uma ego. máquina, tem que ser alguém ali, né? Ó. É, então é isso, né? Que a gente se lembre que É, o que é perfeito é o que Deus cria, né? Não o que é, o ego cria, né? é. Então, É mas só tudo fazer bem, esse mas adendo. vamos lá, mas vamos ao corpo aqui no mundo, né? Ex- Pelo, Exato. né? Espírito Santo usa tudo, gente. É Entregando isso. ele para o propósito do Espírito Santo. E é isso Essa é que a nós boa temos que nova. fazer. E é isso que nós temos que fazer. É, É essa é a isso aí. boa nova. Ele usa tudo mesmo aqui no mundo. Ele vai usar essa máquina perfeita É, para a gente é. poder se lembrar de E que ele nós usa não somos mesmo, essa porque. máquina perfeita, que nós somos o filho perfeito. E ele usa mesmo, porque eu tenho muitos, né, assim, muitos É. treinos, assim, em relação ao corpo e, enfim. Então, ele usa até essa minha rejeição aí, sabe? Sabe? Sobre esse cuidado, sabe? Que eu acabei de falar, que eu vejo na minha mente, Uhum. sabe? E eu sei o quanto o Espírito Santo usa isso, sabe? Então é muito legal, assim. Por isso que a gente, né, é muito legal quando a gente coloca atenção em tudo que nos atrai e tudo aquilo que a gente rejeita. Seja uma palavra, seja um. Nossa, gente, é tão maravilhoso isso, porque não escapa nada, sabe? Então é muito gostoso. E aí você sabe? Olha, aqui o Espírito Santo usa isso aqui para desfazer a minha Uhum. culpa, né? Para desfazer a diminuta. É louca ideia. É isso Então, aí. maravilhoso. Vamos lá, parágrafo 8. Vamos lá. Então, parágrafo 8. Pensa, pensa no que é dado a aqueles que compartilham o propósito de seu Pai e têm conhecimento de que é seu próprio, de que é o seu próprio. Não lhes falta nada. Qualquer espécie de pesar é inconcebível. Só a luz que amam está na sua consciência, e só o amor brilha sobre eles para sempre. O amor é o seu passado, seu presente, seu futuro. Sempre o mesmo, eternamente completo e totalmente compartilhado. Eles têm o conhecimento de que é impossível que a sua felicidade possa jamais sofrer qualquer tipo de mudança. Talvez penses que o campo de batalha possa te oferecer alguma coisa
que possas ganhar. É possível que isso seja algo que te ofereça uma calma perfeita e um senso de amor tão profundo e quieto que nenhum toque de dúvida pode jamais manchar a tua certeza? E isso durará para sempre. Fica claro aqui, né? O que, o que eu experimento se eu tô acima, né? Do campo de batalha. Se eu tô experimentando, né? Qualquer espécie de pesar é inconcebível. Só a luz que amam está na sua consciência. Só o amor brilha sobre eles para sempre. Esse é a dádiva, né? Quando naquele instante ali, a cada instante eu estou escolhendo o propósito do Espírito Santo, né? O propósito de Deus, né? Aqui. Nossa. Eu acho que Jesus também está querendo dizer para a gente aqui, né, que a gente pode ter um pequeno vislumbre desse amor, né, que nós temos no céu, mas que a gente se esqueceu, né, que é através do instante santo. Ele está falando ali, o amor é o seu passado, o seu presente e seu futuro. Sempre o mesmo, eternamente completo e totalmente compartilhado. Né? Ele está falando para a gente aqui sobre o instante santo, né? Sempre que a gente suspende todo o nosso passado, todos os nossos julgamentos, né? Nós entramos no instante santo, que é um instante fora do tempo linear. E ali só o amor prevalece, né? É, Então, no céu é só amor, no céu só existe amor, né? Então, quando a gente consegue, mesmo que seja por alguns segundos, né, suspender todos os tipos de julgamentos, a gente vai conseguir perceber que o amor está presente. Ele não está no tempo, ele está presente na nossa mente. Esse é o instante santo. A é, gente consegue, nesse momento, sentir, né, um pouquinho do amor de Deus dentro de nós. é. Acho que até se unem, né? Acima do campo de batalha e enfim, porque na verdade, né, o instante santo, ele é o instante, né, que a gente vai acordar, no, né? Esse é o instante santo, né? Que quando a gente lê lá, ele fala, né, que no tempo ainda a gente tem aprendizados, né? E o instante santo ele não substitui o aprendizado, né? Até que o instante santo não seja a única coisa que você experimente, né? Uhum. Que é o O despertar, despertar. assim, né? Então, e esse acima do campo de batalha, assim, que eu sinto que é, sabe, é o instante onde você, assim, quando é a decisão que você toma de, sabe, quando você larga mesmo suas armas, assim, ó, sabe? Você larga, assim. E é como se você desse, sabe, um passo ao lado mesmo, assim. É, e aí você começa
se assistir, assim. Eu tenho experimentado algumas coisas assim. Você começa a se assistir e você não faz nada. Você não faz nada. Sabe? Desse lugar, acima do campo de batalha, você não faz nada. Você só assiste o teu personagem ou outros personagens, bonequinhos ali, zanzando, sabe? Enfim, é um lugar diferente, assim, sabe? Na mente. Onde você sabe realmente, você tem certeza que você não é isso aqui. Então, mas é um lugar, sabe, assim, tem uma oração muito grande, assim, para confiar nesse lugar, assim, porque é um lugar diferente. É um estado mental, né? É um estado na mente. E é um, assim, né, na minha experiência aqui, é um lugar diferente, sabe? Lugar diferente. Vamos lá? Vamos Isso aí. finalizar? Vamos lá, vamos terminar então essa sessão. Apesar do nome, ela é muito linda e ela é muito didática. Então, vamos terminar a página E 532 do livro apesar do texto, nome. acima do campo de batalha. Né? Ah, E ele usa bastante o sentido aqui, ele usa bastante a palavra assassinato, tudo e tal, né? Então, por isso que ela se torna bastante didática, vamos se dizer, né? uhum. Vamos lá, parágrafo 9. Aqueles que têm a força de Deus em sua consciência nunca poderiam pensar em batalha. O que poderiam eles ganhar senão a perda da sua perfeição? Pois todas as coisas pelas quais se luta no campo de batalha são do corpo, algo que ele parece oferecer ou possuir. Ninguém que tenha o conhecimento de que tudo tem poderia buscar a limitação ou valorizar os oferecimentos do corpo. A falta de sentido da conquista é bastante evidente a partir da esfera serena acima do campo de batalha. O que pode conflitar com tudo? E o que há lá que ofereça menos e possa ainda assim ser mais querido? Quem, sustentado pelo amor de Deus, poderia achar a escolha entre os milagres e o assassinato difícil de fazer? Quem, sustentado pelo amor de Deus, poderia achar a escolha entre os milagres e o assassinato difícil de fazer? É isso. Que a gente possa se lembrar que nós estamos sempre escolhendo entre o nosso ego ou Deus, o medo ou o amor, a luz ou a escuridão, o milagre ou o assassinato. Não importa a forma, não importa a forma, importa apenas o conteúdo. Que com a prática do perdão a gente consiga e fique mais evidente, mais consciente na nossa mente a escolha sempre pelo amor e não pelo medo. Sempre por Deus e não pelo nosso ego.
Amém. Vamos junto. Vamos junto. É isso, então. Nossa, obrigado, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui sustentando, né, esse espaço santo, né, e para a gente poder se lembrar, um lembrar o outro, né, de que a gente sempre pode fazer uma nova escolha, um lembrar o outro do nosso verdadeiro ser como filho puro e inocente de Deus, íntegro, uno com Ele. Né? E é por isso que nós estamos aqui com esse único propósito, para um lembrar o outro. É isso. Uhum. Beijo. Beijo, pessoal. Um lindo dia. Obrigado.